aí já está duas características de cada um de nós, membros do reino da pedra, sacerdotes e rei. Você sabia que você é rei? Você sabia que você é rainha? Viu, Glorinha? Rainha de Jesus. Fernanda, querida, rainha do Senhor e sacerdotisa do Deus Altíssimo, da linhagem de Melquisedeque, que era rei de Salém, a cidade de paz, e sacerdote. Tanto é que Abraão lhe leva o dízimo. E Cristo é o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. E é o rei do universo. E será rei em toda a terra. E transferiu a cada um dos filhos de Deus o reinado e a condução espiritual das nações. Em breve, cada um de nós teremos uma missão diferenciada a de que estamos tendo nos dias de hoje. Diferenciada no que diz respeito à excelência. Nós teremos uma missão mais excelente ainda. No reino de Deus, há uma progressão, um movimento crescente. O reino de Deus não é estático, não é parado. E se você é rei e sacerdote, você também está num processo de crescimento. O povo de Israel, no deserto, se encontrava em um determinado estágio. Nós, a igreja, somos da geração do Gólgota e do Pentecostes. Já estamos em outro estágio, superior àquele. Mas não para por aí. A igreja, o corpo vivo de Cristo, a nação santa, não é um fim em si mesma. Ela está apenas num determinado estágio, aguardando o momento em que nós seremos como Ele. Hoje, conhecemos e vemos como que por espelho, mas amanhã o conheceremos como somos conhecidos. Olhe, já estaremos num outro estágio. E seremos reis e sacerdotes na terra. O entendimento da palavra de Deus, ao longo da história da igreja, tem sido atrapalhado por uma teologia do céu.
A teologia do céu, de certa forma, faz com que os crentes, com que a igreja se acomode. Eu leio a Bíblia, mas não entendo. Alguém já viu alguém falar isso? Levante a mão quem já ouviu alguém falar isso. Quantos aqui já falaram isso também? E aí acabou o assunto. Eu leio, mas não entendo. Deixa para lá. Eu vou para o céu mesmo. Acabou a história. Encerrou a discussão. Eu vou para o céu mesmo. Você quer ir para o céu? Quer? E você? Também? E você, meu filho? Também, meu querido irmão? Quantos querem ir para o céu aqui? É? Pastor, quer ir para o céu? Pastor, Glorinha, você quer ir para o céu? A mulher do próprio pregador não quer ir para o céu? Algo de misterioso nisso aí. Por que será que Glorinha não quer ir para o céu? A teologia do céu, que ao longo da história da igreja foi impregnada na igreja, é uma teologia romana, é uma teologia do Império Gentílico, é uma teologia que encerra a discussão e transfere o reino de Jesus Cristo apenas para o céu, porque afinal de contas, na terra, Roma tem que dominar. Não pode haver um rei na terra e Jesus Cristo também como rei na terra, porque somente César é rei. Isto é um conceito da teologia da igreja romanizada. Jesus não veio na terra falar do céu. Jesus não veio na terra falar dos conceitos do reino dos céus. Jesus veio na terra falar dos conceitos, ensinar os conceitos do reino de Deus, do seu reino. E tem diferença? Tem. O profeta Zacarias, no texto de 14, versos 9, diz que ele será rei em toda a terra. E para os que querem ir para o céu, o apóstolo Pedro, na segunda carta, diz assim: Segunda de Pedro, capítulo 3. Na medida em que vão encontrando o texto, vão glorificando, para eu saber quem encontrou o texto. Lá atrás ninguém encontrou 2 Pedro, capítulo 3. Então diga amém. Encontrei o pão. Quantos encontraram a segunda carta de Pedro, capítulo 3? Vamos começar a falar
a ler do verso 5. Porque deliberadamente... Não, vamos do versos 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve, bem como a qual surgiu e através da água pela qual veio a perecer daquele afogado em o dilúvio aí. Ora, os que agora e a terra, pela mesma palavra, que palavra? A palavra que trouxe a destruição pelo dilúvio. Pela mesma palavra, tem sido o quê? Ou guardados como tesouros para fogo, estando reservados para o dia e destruição dos homens. Quem quer ir para o céu agora? Ué, pastor, ninguém mais. Desistiram? Sabe por quê? Que história de céu é este? Nem céu, nem céus. Porque no hebraico não existe, na língua original, céu no singular. É shamayim, que quer dizer céus. E se o texto bíblico fala céus, é porque se refere a todo o universo, toda a cria está guardado e entesourado para o fogo, para o dia do juízo. E é para esse céu que você quer ir? Então esqueça quando você não entender algo a respeito da palavra de Deus. Você ora assim: Senhor Deus, eu sou teu filho, eu sou tua filha. E para homens e mulheres espirituais, não há mistérios da palavra rema, da palavra revelada. A Bíblia não é adquirida pela sabedoria humana. Homens naturais não podem assimilar aquilo que é do Espírito, a não ser homens e mulheres espirituais. Se está difícil algum texto, é porque a palavra de Deus fala que o reino é conquistado pelo esforço. Você pode trocar a Avenida Brasil pelo caminho do céu, que você vai saber dessas revelações. Os textos não ficarão obscurecidos para aquele que buscar profundamente investigar a palavra de Deus. Deus não se esconde de seus filhos. A palavra de Deus diz que antes que as coisas aconteçam, Ele nos dá a conhecer e Ele nos anuncia
antes que aconteça. O mundo não entende, porque não tem quem ilumine a mente do homem natural. Mas a igreja é depositária fiel. Diga, eu sou depositário fiel do Espírito do Santo. Parou para pensar o que você falou? Você é aquele que guarda o Espírito Santo. O Espírito Santo não anda com você, ele habita em você. E esse Espírito é um Espírito iluminador, é um Espírito revelador, que nos faz ter conhecimento e sabedoria e amor do próprio Deus. Nós já temos esta prerrogativa de conhecer as Escrituras na profundidade de Deus. Será que você está nadando nas páginas das Escrituras Sagradas apenas na flor da água? Será que falta motivação para que você venha a se aprofundar, mergulhar lá no profundo da revelação de Deus? O que tem atrapalhado a igreja nos dias atuais de ter paixão, fome, sede da palavra? Quantos aqui meditam na palavra de dia e de noite? Quantos aqui, ao ver qualquer ato e qualquer fato histórico, humano, busca a iluminação teocêntrica, central na palavra de Deus, como bússola, como farol para entender os fatos e tudo isso que nos rodeia? Quantos? Ou você olha para a TV, lê os jornais, as revistas seculares, e aquilo entra na tua mente apenas como notícias naturais, cotidianas. Será que você não precisa ter olhos espirituais para entender o dia a dia da humanidade, que também é o teu dia a dia? Ou você tem uma relação com a palavra de Deus apenas formal, apenas para cumprir um calendário anual da igreja, apenas para dizer e mostrar ao dirigente ou ao pastor que você vai à escola bíblica? Qual a relação que você, do ponto de vista pessoal, tem no que diz respeito a querer comer a palavra de Deus? Nós vivemos um tempo que tudo nos distrai. Nós estamos vivendo um tempo que o inimigo persegue a igreja não através de perseguições armadas, pelo menos não na grande parte do Ocidente, mas há uma perseguição terrível. A igreja hoje é a igreja
perseguida. E a perseguição da igreja hoje é tão severa e cruel como fora no primeiro século, nos séculos da Idade Média. Talvez pior ainda, porque a perseguição hoje vem de forma sutil, vem de forma mentirosa, vem produzindo sofismas, mentiras com roupagens de verdades. E a igreja desvia o seu olhar, primeiro, da palavra, e depois da cruz. A igreja está vivendo, em grande parte dos seus membros, um evangelho sem cruz. O Senhor Jesus disse: enviarei sobre vós o meu Espírito Santo, e tereis poder, poder do alto, poder do Espírito, para serem minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, e depois na Judéia, depois em Samaria, e por fim nos confins da terra. Como? Preste atenção, igreja. Uma palavra revelada somente a homens e mulheres espirituais. O Senhor falara a 11 a 12 pessoas: não vos ausenteis ainda de Jerusalém, porque a meu pedido o Pai derramará sobre cada um de vocês o Espírito Consolador, que é o Espírito de poder. 12, 11, depois do 12º, depois mais 20, depois mais 200, depois mais uma pequena multidão, e hoje milhões de milhões. Mas tudo começou com um comando suicida. Igreja amada, olhem para esses homens que estão aqui à frente. 2, 4, 6, 8, 10, esse punhado de homens. Tudo começou ali, no tempo do Senhor. E hoje somos milhões e milhões e milhões, mortos e vivos. Um comando suicida. O Senhor disse que faria descer sobre este comando suicida daquela minoria um espírito tal de poder que eles teriam poder tal para povoar o céu. E o Espírito Santo veio sobre aqueles nossos irmãos. Sem o poder do alto, não há testemunho eficaz. Sem o testemunho eficaz, não há a evangelização. Sem a evangelização, não há o avanço do reino. Sem o avanço do reino, Jesus não volta. Olhe como é condicionar um movimento com o outro. Os nossos irmãos do primeiro século,
viviam meditando na palavra de Deus. O evangelho era pregado de casa em casa, nas reuniões domésticas. Havia solidariedade e amor e companheirismo e suporte uns aos outros. Mas existia a conversa, a discussão, o conhecimento dos ensinamentos do Cristo eterno. Hoje, embora a igreja seja a depositária fiel do Espírito Santo, muitos na igreja dormem, cochilam, desviam os seus olhares e não comem o pão, não mastigam. Que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito do Santo, venha nesses dias que estamos aqui, motivar a mim e a cada um dos irmãos a nos esforçar mais para refletir nos textos da palavra de Deus. Ter a visão de comprar livros, bíblias, literaturas, formar a sua própria biblioteca. Nós gastamos muito dinheiro debalde. Debalde quer dizer dissolutamente. Debalde quer dizer à toa, sem propósito. Perdulariamente. Sabe o que é ser perdulário? É ser gastão com coisas fúteis, sem propósito, apenas para dar um pouco mais de brilho a uma vida que quer imitar o mundo. Muitos dizem assim: esse livro, R$20, R$30, uma Bíblia, R$50, R$60. Vai ali no McDonald's, no Bob's, na comida mineira, come uma buchada de bode, gasta 100 conto e ainda fica passando mal. Porque está com um olhar desviado da sede. O Senhor Jesus falou através do profeta Joel que no fim dos tempos derramaria sobre a terra uma fome, não de pão, e uma sede, não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Sabe que dias são esses? São esses dias que estamos vivendo. E sabe quem é que deve profeticamente alimentar os famintos da palavra? A igreja. Como? Se a própria igreja está numa relação frágil com a palavra. Tem crente aqui que não atende testemunha de Jeová, com medo de levar uma coça de Bíblia, das heresias que eles plantam nas comunidades. Porque não se esforçam na palavra. E muitos encerram a discussão
tentando justificar para si próprio. Eu não entendo, é complicado, não há quem me tire a dúvida. Vou passar para outro capítulo, afinal de contas, eu vou para o céu mesmo. E perdem a oportunidade de refletir sobre o reino. Aqui está o reino. O céu é algo enigmático. O céu ninguém conhece. Quantos conhecem o céu aqui? Levantem a mão. Será que a NASA conhece o céu? Será que os astrônomos, os cientistas conhecem as dimensões do céu? E por que você quer encerrar a discussão com o céu? Que o Espírito Santo venha hoje, amanhã, depois e até quando Jesus voltar, a nos motivar em compreender o reino. Porque o céu é tão somente um lugar da criação de Deus. Sequer Deus está nos céus. Ora, se os céus fazem parte da criação, como que o Criador está contido na criação? Aliás, os céus são impuros aos olhos de Deus. Jó 15, versículo 15. Até os céus são impuros aos olhos de Deus. Porque o pecado alcançou céus e terra. O reino não. O reino é algo concreto. O reino é algo que podemos ver. O reino nos dá a oportunidade de praticar vida no reino. Nesta noite aqui você pode ver o reino de Deus. Quantos creem nisso? Nesta noite aqui você pode abraçar o reino de Deus. Quantos creem nisso? Nesta noite aqui você pode se relacionar com o reino de Deus. Quantos creem nisso? Então olhe para o lado. Aí está o reino de Deus. Aí está o reino de Deus. Toque no reino de Deus. É concreto? É concreto? Você pode conhecer, você pode abraçar, você pode discutir com o reino de Deus, você pode aprender com o reino, você pode também ensinar no reino. Nós somos o reino de Deus. E para onde vai o reino de Deus, pastor? Porque, afinal de contas, nós estamos numa caminhada. O restante do texto nos diz assim, no versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus, olha aí, igreja, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos
se desfarão, abrasados, também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e amor, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, olha a resposta para você aí. Isso tudo vai acontecer. Agora diga, eu, porém. Isso não é comigo. Afinal, o texto diz, no versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova, as quais habita a justiça. Isso é tremendo. O céu para onde vamos é verdadeiramente o céu de Deus. Novos céus, nova terra, porque lá não haverá pecado, não haverá coisas impuras. Por isso que a igreja, nesse estágio em que está vivendo, está aprendendo a purificar-se pelos ensinamentos do Reino de Deus. A igreja é uma escola. A igreja pode se considerar a escola do ensino fundamental. Israel fazia rabiscos. A revelação de Deus para Israel não mostrava a igreja que estava no vale dos picos proféticos. A igreja estava nos vales e os profetas olhavam, viam as profecias acontecer até o final, mas não enxergaram a igreja que estava no vale. Porque a igreja é um período de aprimoramento do reino. E quando a igreja subir e descer, a igreja estará participando da escola do ensino médio no milênio. E ao encerrar o milênio, aí já é curso superior com Deus na eternidade. Aí é mestrado, pós-graduação, doutorado com Deus na eternidade. Por isso que o Espírito Santo trabalha na igreja nesse tempo, já ensinando os conceitos do reino, porque seremos reis e sacerdotes no milênio, depois do arrebatamento da igreja, quando os corpos serão transformados, que a igreja vai ressuscitar, a igreja que dorme, não a sonolenta, a viva, mas a que dorme em Cristo. E o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, nos levará à casa do Pai, onde participaremos das bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo, para sermos galardoados e voltaremos com Jesus à terra. Por isso, meu filho, você não vai para o céu, mas você vai no céu. Não no céu que vai se incendiar, mas no céu nas alturas de Deus. Você vai num lugar santo.
no lugar que não tem impureza. E lá, com corpos novos, ressurretos, imortais, incorruptíveis, imarcessíveis, terá um encontro extraordinário com Ele. E você o verá como Ele é. Enquanto isso, a terra estará passando por momentos terríveis. Momentos que a humanidade, dos seus 6.000 anos de existência, nunca passou. E quando você voltar com Jesus, você não ficará numa nuvem, balançando numa rede e tomando água de coco celestial. Não. Você vai ter trabalho, meu filho e minha filha. Uma coisa que o reino de Deus não é estático, não é. Nós iremos julgar as nações e sermos reino e sacerdotes de Jesus Cristo. E aquele povo do deserto, que num primeiro momento trouxe a revelação de Deus à humanidade, me refiro a Israel, será cabeça das nações no tempo milenar. Muitos virão a Jerusalém se juntar a Israel, porque de Israel virá bênçãos sem fim. Afinal de contas, um judeu hoje mora no céu, na casa do Pai, e voltará à terra para governar o planeta e fazer com que os homens aprendam a lei e a Torá. A profecia bíblica diz que de Sião, desce a Torá. Isso tudo vai acontecer. A questão do céu nos impede de ter a curiosidade, a fome e a sede de aprender sobre isso. A igreja está querendo o céu na terra. A igreja tem buscado ao Senhor Jesus Cristo muito. E eu não me refiro a toda a igreja. Eu me refiro à cristandade. Eu estou me referindo à igreja nominal. Eu quero falar, para que a igreja fique atenta, ao nominalismo cristão. Aquilo que se diz ser crente, mas na verdade o que vai às alturas para o encontro do noivo é a noiva. A noiva está contida na igreja. Nem tudo aquilo que se diz igreja é verdadeiramente igreja. A verdadeira igreja de Jesus Cristo é a noiva do Cordeiro, que lava as suas vestes e se prepara para o soar da trombeta. Hoje, muitos dentro da igreja se dizem igreja, mas estão buscando apenas que o Senhor Jesus lhes ofereça os benefícios e favores para uma vida regalada na terra.
para uma vida próspera, abastada na terra. Mas a palavra de Deus diz que com o advento do terceiro cavalo do Apocalipse, haverá fome, inflação e miséria sobre a terra. A igreja está querendo, a igreja nominal, que Deus lhe ofereça condições para ficar na terra. Tenho passado aí em muitas igrejas e quando eu pergunto, quantos gostariam que a trombeta soasse hoje até o término deste culto? Algumas pessoas fazem assim, as outras seguram no banco, porque afinal de contas, aqui está muito bom. Alguns falariam, eu ainda não casei, estou noivo, quero casar. Outros dizem, mas agora entrei num consórcio, vou dar um lance, aquele carrinho novinho, cheiro de couro novo. Outros diriam, caixa econômica, casa própria, já estou preparado. Outros dizem assim, agora que eu tirei o bucho, não, como é isso aqui? Fiz lipo, aspiração, operei o estômago, pareço um broto. O outro diz assim, mas olha que corpinho, olha que tanquinho. Aí a jovem olha e vai com tanquinho e tudo, lava roupa lá no inferno. Porque a igreja está seduzida pelo mundo que encanta. Eu não quero nem fazer a pergunta aqui, porque eu já sei a resposta. Nesta igreja, se eu fizer a pergunta, quantos querem que a trombeta soe agora? Eu sei que todos, sem exceção, levantarão a mão. Por isso que eu não preciso nem perguntar. Eu já sei a resposta. Lá na minha igreja, 10% levanta a mão. As outras todas querem ficar. Nas demais igrejas também. Mas eu quero dizer para vocês que a trombeta vai soar. E não é a partir da vontade de ninguém. Eu quero dizer para vocês que o tempo da igreja está se esgotando. O tempo da igreja está se encerrando. Talvez nós sejamos a geração do arrebatamento. Há uma geração que passará da vida para a vida. Há uma geração que não conhecerá a morte. Há uma geração que não descerá à sepultura. A geração do arrebatamento. Porque acontecerá que num piscar de olhos, os túmulos se abrirão. De lá sairão corpos glorificados, semelhantes ao corpo de Jesus Cristo, quando ressuscitado. E os que estiverem vivos, consequentemente junto com eles, receberão uma descarga do alto. E quando veio, já foi num piscar de olhos. E não haverá lei da gravidade que possa impedir o poder de Deus de levantar a noiva do Cordeiro para o encontro do Senhor nos ares.
para quem é crente e anseia estar com Jesus, isto é o que deve estar o tempo todo em nossa mente. A vontade de ver o Senhor, de estar face a face com Ele, de selar definitivamente com Ele a nossa união, estar a serviço do Rei para que Ele mesmo nos capacite para estarmos com Ele para sempre, porque o próprio Jesus disse, se eu não for, Ele não vem, mas se eu for, vou preparar lugar, e eu mesmo virei buscá-los, para que vocês estejam comigo, e onde eu estiver, vós estareis também. Que a igreja não se deixe seduzir por tudo isto que você vê. Tudo isto, sabe o que é? É um flash de uma máquina fotográfica. É um tempo muito pequeno para nós nos envolvermos com as seduções desse mundo. Passa rápido. É fugaz. Tudo passa. Amada igreja, não há futuro aqui. Eu não quero que ninguém saia daqui deprimido. Eu não quero que ninguém saia daqui desanimado. Ao contrário, você tem que sair daqui vivo, poderoso. Os que estão fazendo a universidade, continuem, formem-se, busquem um bom trabalho. Os empresários, trabalhem mais ainda. Os estudantes, se esmerem mais ainda. Os pastores, preguem mais ainda. Os construtores, construam mais templos ainda. Façamos ainda o que deve ser feito. Não podemos parar a nossa vida, mas o nosso coração anela estar com Jesus, porque afinal de contas, nada aqui tem futuro. Se você puder fazer assim em você mesmo, nem isto tem futuro. No abrir e piscar de olhos, isto não será mais isto. Aí tem futuro. E futuro eterno. O futuro dos salvos está em Jesus Cristo. O autor e consumador da nossa fé. Que fez com que a partir daí fôssemos religados ao Pai. Para, sabe fazer o quê? Ter acesso à árvore da vida. Você sabia que a árvore da vida foi protegida para que o homem não tocasse nela? Quantos sabem? Deus colocou 2 guardiães ao lado da árvore O homem tocou na árvore do conhecimento e provava da árvore da vida, porque a árvore da vida, segundo a exegese do texto, é a árvore que dá frutos para a vida, de vida. Mas quando o homem tocou na árvore do conhecimento, ele perdeu o acesso à árvore da vida. E Deus disse: não podes mais tocar na árvore da vida, para que não tenhais vida eternamente, para que não vivais para sempre.
Isto foi o quê? Foi uma reprimenda de Deus? Isto foi um castigo de Deus? Quantos acham que foi? Não foi? Foi um ato de repreensão de Deus? Ou foi um ato de amor de Deus? Foi um ato de amor de Deus. Porque se o casal matriz e os filhos do casal matriz tivessem tocados na árvore da vida, continuassem a comer da árvore da vida, hoje nós seríamos filhos da perdição, filhos eternos. Já pensou? Você ter uma vida eterna como servo de Satã? E para que isso não acontecesse, Deus guardou a árvore, para que apenas os vencedores, no final, está lá no Apocalipse, tivessem novamente acesso à árvore da vida e venham a ter vida eterna. A trombeta está para soar e a qualquer momento acontecerá. Nós lemos lá em 2 Pedro, no versículo 8. Eu gostaria que você abrisse novamente. Todos que a encontraram, não esqueçam. Aleluia, amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu pão. Muito obrigado, Senhor. Olha o texto. Todavia,